por aqui agora eu vou falar com o pessoal da Unigel, uma palestra sobre o uso indiscriminado da holding, do planejamento patrimonial e sucessório. Nós estamos online com Betânia Garcia, diretora administrativa da Unigel Sementes Tocantins, e a doutora Graciele Mocelin, que é advogada, sócia da Eficam Advogados, especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Bom dia, vocês me escutam bem? Sejam bem-vindas. Eu não escuto ainda a Betânia. Vamos tentar de novo. Betânia, bom dia. Bom dia. Agora sim, maravilha. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Bem-vindas, escutamos as duas. Bom, o que podemos saber um pouquinho mais sobre planejamento patrimonial e sucessório? É com vocês agora, fiquem à vontade para a palestra. Olá, pessoal, Obrigada. mais uma vez, bom dia. Bom dia, Graciele. Bom dia a todos aí no estúdio. Inicialmente, eu quero parabenizar essa atitude inovadora, né, do governo do Tocantins, da Secretaria da Agricultura, que de forma tão produtiva, né, conseguiu colocar a primeira feira totalmente digital do Brasil no ar, com tanta performance. Obrigada. Então, hoje nós estamos aqui, vamos bater um papo, né, com essa brilhante profissional, doutora Graciele, sobre um assunto de extrema relevância e importância, não só para as empresas ligadas ao agro, né, mas as empresas de um modo geral. Mas o nosso bate-papo hoje é para a gente poder entender essa importância, né, da gente proteger e planejar as nossas empresas do agro. E para o papo ficar assim, de uma forma que a gente possa ser objetivo, nós dividimos esse bate-papo aqui em 3 tópicos principais. Então, eu vou pedir à doutora Graciele que ela possa vir trazer para nós sobre o que vem a ser esse planejamento patrimonial e esse planejamento sucessório no aspecto jurídico do assunto, né? Aí depois a gente vai trazer para vocês quais são as vantagens que a gente possa ter e que a gente tem sobre esse assunto quando a gente traz esse assunto para dentro da nossa vida, né? E vamos falar também sobre como organizar para que a gente possa usufruir dessa ferramenta, né? E dessa organização dentro do nosso negócio. E por fim, doutora Graciele, eu acho que é extremamente relevante você trazer para nós um pouquinho como é que funciona essa tão falada holding familiar, né? E aí a gente vai interagindo no decorrer dessa palestra, tá bom? Eu quero cumprimentar aqui todos vocês que possibilitaram essa feira digital, na pessoa do secretário da Agricultura, o César Halum, que comprou essa ideia maravilhosa e inovadora. É, sem dúvida, a agricultura 4.0 real no estado do Tocantins. Com você, doutora Graciele. Bom dia, Betânia. Bom dia a todos os ouvintes aí da AgroTeams e clientes da Unigel. Nosso agradecimento aqui como Eficam Advogados à Unigel por esse convite e essa parceria, né, que já é de alguns anos. E nesse momento tão especial, né, dentro aí de uma pandemia, né, a gente está aqui tendo esse privilégio de falar sobre a importância do planejamento patrimonial no agronegócio brasileiro. Então, como nosso tempo é curto, a Betânia já colocou os tópicos, né, que a gente vai abordar aqui. Vão ser tópicos que a gente não vai se aprofundar, mas vai dar uma visão geral. A ideia desse bate-papo é dar uma visão geral do que traz os benefícios, né, o que é esse planejamento, o que traz os benefícios de se planejar. Vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, eu só vou pedir para que isso seja feito ao final. Eu vou deixar meus contatos aí com a Unigel, com a Betânia,
via e-mail, telefone, o que vocês precisarem, a gente está à disposição, porque realmente nós temos apenas 30 minutos aí para falar de um assunto super importante. Tem um ponto aqui, eu acho que do meu currículo aí, que vale a pena frisar, que eu também tenho pé no agro, né? Eu sou advogada, nosso escritório está em São Paulo, mas a minha família atua no setor do agronegócio, então tenho uma afinidade imensa, nasci nesse mundo, né? Nós temos empresas hoje, uma empresa no Mato Grosso, na qual nós plantamos soja, milho, e temos uma pecuária embrionária, só para a gente se contextualizar. Vamos lá sobre os tópicos. Antes da gente falar desses tópicos, eu acho interessante, Betânia, a gente olhar para quem são essas famílias que buscam esse planejamento dentro do agronegócio, né? Então, eu dividi isso, pela nossa experiência aí, em 3 grupos, basicamente. Então, nós temos o primeiro grupo, que são aquelas famílias que elas têm um desentendimento forte, elas não conseguem dialogar. Esse grupo, ele nem passa pela nossa área, tá, de planejamento, ele vai direto para o contencioso cível, que é onde muitas vezes se resolvem as situações, né? A gente tem um segundo grupo, que é aquele grupo onde o trabalho, o cliente nos busca para fazer uma revisão desse trabalho, ou até refazer o trabalho, porque o trabalho foi feito por um profissional que olhou apenas um viés. E aí ele tem uma certa preocupação com relação, por exemplo, um viés tributário, né? E aí não foi abordadas as questões matrimoniais, sucessórias, societárias, e a gente acaba revisando esses trabalhos. E um terceiro grupo, que é o grupo mais relevante, né, é aquele grupo que ele quer garantir o menor custo tributário possível para manter o negócio e o patrimônio. Ele deseja que esse patrimônio se perpetue para as próximas gerações e que essa atual geração também conviva em harmonia. Então, ele busca evitar ou minimizar conflito entre os membros da família por conta desse patrimônio. Ele quer a perenidade e a segurança desse negócio, né? Deixar essa família confortável. Então, esse grupo é um grupo que nos demanda bastante. E aí, quem está inserido dentro desse grupo? Nós temos as pessoas físicas, nós atendemos tanto as pessoas físicas como jurídicas que detêm patrimônio. E aí é que você me pergunta, qual o montante desse patrimônio? Não importa, né? A gente não importa o montante desse patrimônio, porque dentro do planejamento você pode oferecer estruturas apropriadas para cada patrimônio e para cada família. E essas estruturas, elas podem ser estruturas simples, até como uma doação, uma ação mais orientada, tá? Até uma estrutura mais sofisticada, que a gente vai falar mais na frente, que você mencionou a questão das holdings, tá? Então, é esse núcleo de pessoas que nos demandam para fazer esse tipo de trabalho. Voltando agora para os tópicos, vamos falar do primeiro tópico. O primeiro tópico, você colocou bem, o que é esse planejamento patrimonial e o que é esse planejamento sucessório. Eu vou tentar ser bem sucinta aqui, tá? O planejamento patrimonial, ele, em linhas gerais, é a organização do patrimônio. Simplesmente isso, né? Usando as ferramentas jurídicas que o direito disponibiliza, alinhado sempre aos objetivos pretendidos por essa família. Porque o que é importante aqui é a gente sempre focar nos objetivos dessa família. O que essa família pensa com relação a esse patrimônio, o que ela deseja agora e para o futuro, né? E também como ela quer que esses membros interajam com esse patrimônio. Então, vou dar um exemplo aqui. É isso basicamente planejamento patrimonial. Vou dar um exemplo para você, que a família que busca proteção patrimonial ou ela quer formalizar as relações entre os herdeiros para evitar conflitos no futuro. Dentro do direito, eu tenho um leque de opções. Pode ser desde a constituição de uma empresa, um acordo de sócio bem formulado, onde tenha regras disponibilizando sobre esses tópicos. Até um pacto antinupcial pode ajudar muito nisso, para prever problemas no futuro. Uma orientação quanto ao regime de casamento, testamento,
E aí tem um leque de opções, como eu disse, dentro do direito que podem beneficiar essa família. E aí a gente não deixa simplesmente esse patrimônio correr à solta sem planejamento nenhum, aplicando-se simplesmente a lei. Né? Aqui a gente planeja e aplica a lei de forma adequada. Tá? E aí tem uma diferença entre esse planejamento patrimonial e o sucessório. Então a gente organizou esse patrimônio, falamos de planejamento patrimonial. E o que vem a ser o sucessório? O sucessório é simplesmente a passagem desse patrimônio em vida pelos seus detentores, dentro da conveniência deles e do momento que eles acharem propício, para as próximas gerações, ou para quem eles determinarem. Tá? Então, é basicamente isso. O que é importante a gente entender dentro do planejamento patrimonial? Que ele não está atrelado ao sucessório. Você pode fazer a organização independente e lá na frente fazer o sucessório. O que a gente vê pela nossa experiência, Betânia? Que muitas famílias têm um certo receio de fazer o planejamento sucessório porque ela atrela isso sempre ao falecimento ou à perda de poderes de gestão. Tá? E isso, quando planejado, a questão da perda, os detentores desse patrimônio, eles conseguem manter todos os poderes para eles, os atuais, até o momento que eles desejarem. Então, se a gente consegue, dentro desse planejamento, a gente consegue criar esses benefícios e mesmo passando para as próximas gerações. Um planejamento, um tipo de planejamento não está atrelado a outro. Normalmente, esse perfil de cliente, ele acaba começando com o patrimonial, organiza, e aí quando ele se sente confortável, ele fala, tá, agora é o momento de fazer a sucessão e eu quero doar o patrimônio para os filhos, mas eu quero ficar com o controle, por exemplo, da gestão. Dá para ser feito assim perfeitamente. Tá? É o que a gente mais vê dentro do agronegócio, aí na faixa etária de 50, 60 anos, 70 anos, pessoal fazendo isso. Esse tipo de trabalho, nós sempre recomendamos um estudo aprofundado dos objetivos da família, entender as relações dos membros, entender o negócio. A gente desenha a estrutura mais adequada e por isso a gente chama de um trabalho multidisciplinar. Ele tem várias frentes de atuação e ele envolve várias áreas do direito. Por exemplo, porque aqui a gente está falando do planejamento dentro da seara do direito, né? Então, nós temos a área tributária, societária, que é a questão de constituição de empresa, qual que é o tipo de empresa mais adequado, e a sucessória, que vai envolver o quê? Os regimes matrimoniais, as uniões estáveis, né? Quais são os impactos dessa união, que a gente vê isso corriqueiramente dentro do patrimônio, e também a questão contábil é avaliada nesse tipo de trabalho. Então, não existe um modelo padrão já determinado e é importante que essas famílias estejam bem assessoradas e procurem esse tipo de profissional que abrange todas essas áreas que eu mencionei, porque todas elas têm uma certa influência e são imprescindíveis para que o planejamento seja feito com sucesso. Tá? E alcance esses objetivos tão almejados pela família. Exatamente. E eu aproveito só para um minutinho, Graciele, é interessante tudo isso que você aborda, porque a gente vê assim, a necessidade da gente se organizar em todos os setores que envolvem o nosso negócio, né? Porque nós já está comprovado a nossa capacidade de produzir. Nós somos excelentes produtores, né? Porque a gente planeja, a gente tem uma gestão eficaz dentro do negócio, né? O produtor rural, ele faz essa gestão e a gente esquece o quanto é importante a gente poder deixar as coisas organizadas, né? E eu acho que esse planejamento, pelo menos foi o que aconteceu com a gente, né, Graciele, há 5 anos atrás, que vocês vieram nos orientar aí para a gente fazer exatamente o que a gente está conversando hoje. E foi uma coisa, assim, que foi tão boa para nós, entendeu? Para a empresa, para a nossa vida pessoal, que a gente pôde entender aonde que a gente estava enquanto empresa e enquanto núcleo familiar, né?
Então, tem a sociedade, mas eu sou uma família. Cada família, né, tem a sua característica. Então, eu vejo assim, a importância desse assunto, sabe, Graciele, para que a gente possa evitar, principalmente, surpresas, né, problemas futuros, porque a vida é dinâmica, né? E ela muda ao fechar dos olhos, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que é muito importante isso. Foi muito bem colocado. Exatamente, Betânia. A gente percebe, né? A gente vai falar das vantagens agora, que é o segundo tópico nosso, das vantagens de se planejar, que é o que você falou. É um momento da família conversar, é um momento de olhar para o negócio e reestruturar esse negócio. Tá? Então, eu vejo assim, colocar regras claras, formalizar essas regras, porque muitas vezes elas estão no ar e aí, na ausência, por exemplo, de um gestor, a família não está alinhada nesse sentido, né? Mas quando a gente senta para formalizar, é diferente, né? Então, até assim, entrando já nas vantagens dele, eu vou começar pela profissionalização do negócio da gestão. Acho que isso é uma grande vantagem do planejamento. O pessoal atrela muito o planejamento com relação ao falecimento, mas, de novo, ele tem outras vantagens, né? Uma delas é trazer essa profissionalização para o negócio. Porque o que a gente vê dentro do agro é que 90% dos produtores, né, e aí eu incluo a minha família, mas a gente também já fez esse processo, né, a gente já tem empresa, enfim, a gente conseguiu desenvolver isso dentro de casa já há alguns anos. O produtor, normalmente ele trabalha na pessoa física, e isso devido à facilidade que é uma questão cultural até, e as vantagens fiscais que tem relacionadas ao desenvolvimento da atividade na pessoa física. Então, quando você tem patrimônio e atividade na pessoa física, isso impossibilita, né, a formalização dessas regras que a gente estava mencionando agora, e deixa o patrimônio exposto a situações inesperadas. Por exemplo, um problema grave de saúde de um dos sócios, um divórcio, ou até mesmo um falecimento, né? A sucessão de um deles. Então, essas situações, elas causam não só insegurança para a família, mas uma insegurança para o mercado que interage negocialmente com essa família empresária, né? Porque você vai pegar um financiamento lá no banco e você já está com uma certa idade, por exemplo, e não tem um plano de sucessão para esse negócio. Então, até os bancos são nossos parceiros, a grande maioria deles, né, ligado ao agro, são nossos parceiros, porque eles incentivam esse tipo de trabalho, porque eles querem segurança da continuidade desse negócio, né? Então, se um desses sócios não tiverem mais presente, essa família vai continuar. Essa família empresária, esse negócio vai continuar e aí mantém essa relação comercial firme. Então, o planejamento ele vai permitir que se criem essas regras, como, por exemplo, quem serão os administradores na ausência do atual, quais são os poderes desses administradores. Ele acaba deixando protegido o negócio e o patrimônio para que haja uma continuidade independente dos sócios ou das situações que envolvam esses sócios. Eu vou trazer até um exemplo aqui, que o pessoal brinca muito com a história de genro e nora, né? Mas aqui no meu exemplo, genros e a nora, a gente fala, eu tenho genro e nora queridos, né? E eles são de outro ramo, não são do ramo do agro, por exemplo, tecnologia. Né? E eles podem ter direito a esse patrimônio por conta do regime de casamento, por exemplo, e eles não entenderem nada desse negócio. Tá? Então, aqui pode-se estipular regras que esse genro e essa nora entrem na empresa, eles sejam sócios da empresa, mas, por exemplo, que eles não tenham poderes para gerir. Você pode determinar isso, não tem problema nenhum. Pode estabelecer quórum para a eleição disso, né? Um quórum entre os sócios. Acho que essa é uma das vantagens, e você mostra para o mercado que a empresa está consolidada. Você está fazendo. Hoje o mercado está exigindo muito esse tipo de procedimento, que é o planejamento, porque ele está atrelado também à governança.
A governança, claro. o desenvolvimento da governança corporativa. Outro ponto que eu vejo assim de benefício de se planejar é que ele pode trazer um regime fiscal mais eficiente para o negócio. E aí a gente, com planejamento, você faz um estudo de caso, né, dessa família, você apresenta aos fundadores uma variedade de estruturas jurídicas, e dentre essas estruturas, eles vão poder escolher a estrutura que é mais eficiente fiscalmente. Então, quem trabalha no agro sabe das vantagens fiscais de se trabalhar na pessoa física, né? Então, se o produtor ele trabalha alavancado, no final do ano calendário, ele consegue deduzir todas as despesas e postergar esse pagamento desse imposto. Aí chega lá no final do ano, imposto de renda, eu estou falando de tributos federais, eu nem estou entrando nos estaduais, né? A gente está falando do imposto de renda aqui. Chega lá no final do ano, ele não tem tributo IR a ser pago por conta das despesas serem maiores que a receita. E isso é totalmente legal e a legislação permite, tá? No entanto, quando a gente... isso operando na física também, tá, Betânia? No entanto, quando a gente vê que há um desembolsamento de tributo, chega lá, deu um resultado maior, a carga tributária dele, ou seja, ele teve lucro, a carga tributária dele pode chegar a 5,5 sobre o faturamento. A gente já estudou alguns casos de alguns clientes nossos que, quando a gente se deparou com o planejamento, mesmo constituindo uma empresa, ou seja, o negócio e a atividade, o patrimônio estruturado dentro de uma PJ, né, essa PJ ela traz mais proteção, mesmo assim, a gente conseguiu reduzir essa carga tributária de 5,5% para 50% desse valor. Então, tem casos que quando você estuda, você pode ter essa vantagem fiscal. Claro, de novo, isso é caso a caso, vai depender do estudo, vai depender da atividade do cliente, mas a gente já se deparou com essas situações. Então, aquela máxima lá que é sempre vantajoso o produtor estar na pessoa física sob o ponto de vista fiscal, a gente olha isso com uma certa ponderação. Isso. Oi? Isso. Não, estou dizendo, não é regra, né? Não é bem... Exatamente. Não é regra, exatamente. Esse é o ponto. Não é a regra. Outra vantagem que o planejamento nos traz é a gente percebe, e você falou muito bem aí da sua experiência, e a nossa experiência com vocês, é formalizar as regras, né? Então, isso evita o quê? No futuro, evita eventuais conflitos e minimiza esses conflitos, porque isso já foi dito no momento onde estava todo mundo em harmonia, sentaram à mesa, conversaram, dialogaram, discutiram as regras. Olha, a gente pensa isso para o futuro desse negócio, quem vão ser os administradores, como é que os herdeiros vão interagir com o negócio. Então, isso é um passo muito importante para minimizar esses conflitos. Tá? Por quê? Porque a gente vai fazer, por exemplo, o famoso acordo de sócios. Né? O acordo de sócios é um documento que precisa de uma sociedade, ele está atrelado a um CNPJ para ele ter validade, e nesse documento eu vou colocar regras claras de entrada, de saída do sócio. Por exemplo, aquele sócio herdeiro, né, que não quer mais participar do negócio. Né? Eu vou colocar as condições de saída dele, porque também ninguém é obrigado, Betânia, a ficar dentro do negócio que acha que não é conveniente. Né? Então, como é que ele sai desse negócio? Quais são as condições de pagamento para a saída dele, que não afete o caixa do negócio da empresa? Acho que esse é um outro ponto super importante que a gente deve observar, né? No divórcio, por exemplo, de outro exemplo que a gente pode dar aqui, no divórcio de um dos herdeiros, né? Pode acontecer uma ruptura do relacionamento do genro e da nora com essa família. E aí não é interessante esse genro e essa nora estar dentro da empresa, mas ele tem direito a esse patrimônio, a uma parcela desse patrimônio, por exemplo, por conta do regime de casamento, está casado com comunhão parcial de bens. Né?
você pode determinar já no documento que, se chegar nessa situação extrema, você paga essa parcela desse patrimônio, né? A família paga essa parcela desse patrimônio, que pode ser com valores ou pode ser bens imóveis, e aí a forma de pagamento é definida em conjunto. E esse sócio, né, esse genro e essa nora, eles não participam mais da empresa, mas eles saem com o patrimônio que lhes corresponde, né? Que seria justo, né? Eu acho que essa é uma das grandes vantagens aí dentro do acordo de sócio, de você e do planejamento, para você evitar conflitos familiares. Exatamente. Eu acho até, Graciela, deixa eu fazer um adendozinho aqui. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Fica à vontade. Porque quando você tem a consciência desse fato, né? Ou seja, você deixou as regras bem claras, né? E o fato vem e acontece, você está tranquilo, todo mundo, como você bem disse, as regras foram colocadas na mesa num momento onde estava todo mundo bem, né? Foram aprovadas por todos, e aí os conflitos, eles ficam muito mais fáceis de serem resolvidos, né? E acima de tudo, gente, o que eu acho mais importante no planejamento, nesse planejamento que abrange tanto o familiar como o patrimonial, né? É justamente a gente preservar o negócio, né? Porque quem não quer ver o seu negócio perpetuado aí de gerações em gerações? São anos de trabalho que a gente tem, de dedicação, de noite sem dormir, né? De superações, e a gente quer isso que preservado, a gente quer isso seguro, né? Exatamente, Betânia, exatamente isso mesmo. E você fala isso com propriedade, né? Porque o que vocês construíram com a Angel e todo esse trabalho de planejamento que foi feito, eu sei que você fala isso com propriedade, porque vivencia, né? Vivenciou isso e vivencia. Outro ponto, Betânia, só para complementar aí, que a gente vê de vantagem, é a redução de custos, eliminação de processo de inventário, né? Que é super custoso, moroso, especialmente quando não há consenso entre os herdeiros, né? E aí você tem que fazer isso via judicial. E a gente vê o planejamento nesse formato. Então, aqui é importante frisar, né, que os fundadores, os detentores do patrimônio, eles poderão efetuar a antecipação desse patrimônio aos filhos ou a quem eles bem entenderem, né? Claro que dentro do permitido na legislação, mantendo para si todos os poderes e controle que eles desejam. Isso é muito importante a gente frisar, que há ferramentas jurídicas disponíveis para isso. Então, quando a gente antecipa em vida, né, antecipa em vida esse patrimônio para os filhos, eu elimino esse inventário. Isso pode ser feito de forma gradual. Você não precisa necessariamente passar todo o seu patrimônio de uma vez. E aí a gente consegue controlar, inclusive, o fluxo de caixa de desembolso de imposto. Porque nessa passagem do patrimônio para os filhos, né, a gente tem o ITCMD, que seriam as doações, né, as doações gravadas com usufruto, com cláusula de incomunicabilidade, empenhorabilidade, enfim, não vou entrar nesses termos jurídicos agora, que a gente nem tem tempo para isso. Mas, assim, você consegue controlar o seu fluxo de caixa. Por exemplo, esse ano, Graciela, eu quero doar 10% só das participações para os meus filhos. Quanto que isso vai me dar de ITCMD? Vai me dar X. Daqui 6 meses ou próximo ano eu vou doar mais tanto. Você consegue controlar, inclusive, essas doações, né? E, de novo, mantendo os poderes para você. Toda a segurança. A gente zela muito pelos fundadores, né, que são quem detém o patrimônio, para que eles fiquem confortáveis em fazer essas doações. Tá? Então, tem muita vantagem, porque chega lá no final... Graciele, o nosso tempo já está esgotado. Não, e Betânia, eu vou te dizer uma coisa, estou abrindo, me mandaram um WhatsApp aqui, porque pediram para eu ficar atenta a isso. Dizem que nós ganhamos mais 10 minutos, então eu tô... É isso mesmo? Que bom. Me falaram aqui que a gente...
eu poderia ficar tranquila. Mas será que não passou, Graciele? Olha. Não, ainda não. Mas a gente pode ir para as considerações, então. Não tem problema nenhum, okay. tá? Vamos então. Só abrindo Vocês me escutam? Oi, Betânia. Oi, doutora Graciele. Vocês estavam se perguntando se estavam passando o tempo. Sim, a gente já está com um tempinho no final. Eu peço que vocês já partam para as considerações finais. Rapidinho, por favor. Ah, então... Claro, obrigada, viu? Imagina, foi o então aqui. Vamos lá. Betânia, sobre a holding, eu acho que a gente não vai ter tempo para falar, mas assim, ela não é sinônimo de planejamento, é só uma das ferramentas e a gente tem que ter cuidado com ela, tá? Não é simplesmente fazer uma empresa, colocar os imóveis dentro e não se organizar. E a holding nada mais é do que uma pessoa jurídica, né, que detém participações em outras sociedades, né? Então, vamos deixar esse tópico, eu vou para as conclusões finais. Então, o planejamento é uma ferramenta, né, a gente viu aí que ele traz inúmeras vantagens ao negócio, ao patrimônio, à família, garante maior profissionalização, perenidade, segurança e transparência para todos os membros e para o mercado. No início, você percebe um custo, né, no primeiro momento, mas a gente já demonstrou que ele pode gerar benefícios econômicos, inclusive, desde o dia da execução dele, né, que é essa tributação na atividade rural que a gente mencionou e essa economia de ITCMD e essa morosidade que pode acontecer no judiciário. Tá? Então, está nas nossas mãos a gente organizar o nosso negócio, o nosso patrimônio, disciplinar as regras, né, para o futuro, com essas ferramentas que o direito tem. E para a gente fechar agora, eu só gostaria de comentar. Olha, não, nós vamos ter que encerrar. Mas é isso aí, gente. Todos percebem que é um assunto que não dá para ser tratado em 30 minutos. Mas eu quero convidar todos os ouvintes para o dia 23 de junho, um webinar da Unigel Sementes, tá? Nós vamos dar continuidade a esse tópico, a esse assunto tão relevante. Graciele, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E até o dia 23 de junho, a gente volta com mais tempo para aprofundar esse assunto, tá ok? Obrigada. Obrigada, viu? Nós que agradecemos, a gente que agradece, muitos esclarecimentos aí pela Betânia Godoy Garcia, diretora administrativa da Unigel Sementes, e doutora Graciele Mocelin, advogada, especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Quem tiver alguma dúvida que não foi contemplada aqui na palestra, pode entrar em contato com a doutora Graciele no telefone 11 97358 4585. Vou repetir mais uma vez, 11 97358 4585.